Salve, salve, povo de Ginga, mestre mulatinho da capoeira pernambucana. Vamos dar continuidade ao vídeo de ontem. Ficou um pouco longo, esse vai ser um pouco mais curto e aos pouquinhos a gente vai implementando, certo? Hoje é dia 11 de julho de 2021, estamos no século 21, tá? Ontem a gente deu uma puxada do século 19, um pouquinho do século 20 e 21. Basicamente, a gente quer pegar dois instrumentos, duas leis, lei federal, certo? Um instrumento forte da nossa capoeira. Tá? Uma que proíbe, a primeira lei federal que proíba, Código Penal de 1890, essa proíbe a capoeira, certo? Nas ruas, nas praças, exercício de agilidade física. E 120 anos depois, 120 anos depois, uma lei favorável a gente, chama Estatuto da Igualdade Racial, tá? Essa lei, 120 anos depois da proibição, pegou o número 12.288 de 20 de julho de 2010. Então, exatamente 11 anos que nós temos essa lei extremamente favorável. Vejam só, dois instrumentos legais. Temos uma Constituição, nossa também, que diz que é dever do Estado fazer isso. E agora a gente vai pensar um pouquinho nesses 120 anos, né? Um pouquinho de cada desses aspectos que a gente quer abordar, certo? Basicamente, a graduação e quem pode dar aula de capoeira, tá? Em termos de graduação, a gente mostrou a característica dos notáveis, né? Dos mestres notórios. E mais também no livro de João Pitoco, a gente volta a mostrar também outro título de graduação que foi dado ao Ciríaco, vocês lembram, né? Que em 1909 ele lutou contra um representante do jiu-jitsu, certo? E o João Pitoco anexa aqui na folha 29, certo? O sucesso da capoeiragem, tá? Tá aqui o documento. O sucesso da capoeiragem. O sucesso da capoeiragem foi assim reconhecido e falou-se até na criação de escolas. Parece que antes não existia escola, tá? Aproveitando-se o mestre ciríaco, aqui no documento, ó, mestre ciríaco, isso é um título também, além do livro 1885, primeira ou segunda edição, 1907, certo? Que diz que os notáveis, notórios, mestres, terrores. Essa reportagem, esse documento também fala em outra graduação do mestre ciríaco, aquele que ensina, né? Quando ele falar de criação de escolas, o mestre ciríaco iria ensinar, mas foi preterido pelo jiu-jitsu. Sabe lá por quê? Mas a gente imagina, já que era a marinha, né? E o jiu-jitsu japonês vinha naquela guerra contra a Rússia e tal, talvez eles quisessem realmente dar uma forma mais marcial, mais disciplinar o que fosse a capoeira, embora muitos autores, inclusive o autor do ODC, achava que a capoeira era perfeita, só que existia um outro lado das maltas, tal, que eles achavam que existia realmente vadiagem e criminalidade ali, tá? Então, mais uma vez, é tido esse título, mestres. Outro documento também, ainda do livro de João Pitoco, na página 43, tem Jaime Ferreira e dois cidadãos da Bahia, né, que vieram, tá? Página 43 do livro, né? A capoeiragem. Jaime Martins Ferreira e Rodrigues Alves contrataram dois autênticos mestres da rasteira para com eles cooperarem, ensinando a todos os jovens a defesa pessoal mais perfeita. Mestres da rasteira, mestre na capoeira, para ensinar, certo? Mestre no sentido de quem ensina, tá? E a gente vai ver exatamente isso, né? Esse termo em 2010, tá? Muito bacana, muito forte. Bom, no século XX a gente teve, em termos de estrutura de organização, o Sistema Nacional Desportivo. Em 1933, no Rio de Janeiro, foi criada uma federação, uma confederação, e lá a luta brasileira, seria a capoeira ou a capoeiragem, está registrado, certo? Oficializando, regulamentando. Depois
veio Bimba, pastinha também com seus regulamentos, com suas regras, certo? Muito necessários, claro, o esporte assim é formal mesmo. Mais adiante, como a gente falou, nos anos 70, a Confederação Brasileira de Pugilismo, certo? Os grupos também, o Grupo Senzala regulamentou graduação, Mestre Tabosa regulamentou, Mestre Sena, bom, vários fizeram regulamentação nesse sentido. O Abadá Capoeira no século XX, também especificamente, depois do Grupo Senzala, 1988 em diante, coisa assim, regulamentou títulos e graduações, o que for, certo? Maneiras de se expressar a capoeira. Tudo uma tentativa, mais uma vez, de se falar uma linguagem, unir, reunir, mas não prosperou, tá? Não prosperou. Cada um que queria botar sua marca, seus títulos, suas graduações individuais próprias, revestido, sim, de formalidade, associações, federações, confederações, mas tudo baseado em leis, no sistema esportivo nacional, Lei Pelé, o que for. Hoje, minha gente, hoje não, há 11 anos nós temos uma lei específica da capoeira. É uma lei, não é mais subordinada ao sistema esportivo nacional, não. Certo? Nós temos lei específica que fala exatamente sobre esses dois aspectos. Tá? Século XX, tentativa, mais uma vez, de uma série de títulos, formado, monitor, instrutor, professor, mestrando, mestre, grã-mestre, certo? Várias tentativas, mas nenhuma consolidou. Então vem a lei e consolida. Uma grande ajuda para a capoeira está aqui, quanto ao sentido da graduação. Só que aqui entrou diretamente no sentido de dar aulas de capoeira. Quem dá aulas de capoeira? Então vamos dar uma olhadinha aqui na lei, eu acho que você já tem acesso a ela também, depois de fazer outros vídeos um pouco menor, com aspectos mais incisivos, tá? Esporte e lazer, tá? A parte cultural dessa lei também fala de capoeira, e foi mais ou menos cumprido. Tá? O IFAM cumpriu sua parte, dentro do possível surgiram outras tentativas, né, de se colocar a capoeira na educação, infrutífero. Por quê? Porque o capoeirista não se organizou, não cumpriu desde 2010 isso aqui, não cumpriu isso aqui em 2010, 2016 é esporte, tá? Houve uma Olimpíada no Rio de Janeiro, a capoeira não foi nem chamada, desorganizada, não existe um esporte de criação nacional unificado, com mínimo do razoável, não tem. Então vamos fazer esse dever de casa, tá? Vem outras gerações aí, eu acho que querem que a gente se organize, sim, deixa um pouco do ego para trás, eu criei isso, criei aquilo. Para com isso, passou o século XX, já vários anos do século XXI e não se conseguiu. E a perspectiva é a pior possível. O pessoal mais novo está nos cobrando muito. Vamos começar a cumprir a lei, tá certo? Vou dizer rapidamente assim o que diz a lei para outros vídeos. Do esporte e lazer, poder público, talvez isso aqui esteja maior um pouquinho. Do esporte e lazer, o poder público fomentará o pleno acesso da população negra às práticas desportivas, consolidando o esporte e o lazer como direitos sociais, tá? A população negra. A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional nos termos do artigo 217 da Constituição Federal, 22 anos depois da Constituição Federal, lembra? 1988, nossa Constituição. 2010, 22 anos, não, 24 anos, 22 anos, bom, mais de 20 anos depois, chega essa lei reconhecendo, favorável a gente, 20 anos, também passaram-se 21 anos do século XX, e olha como é que a gente está, certo? Então, reconhecida como desporto de criação nacional. Que desporto é esse? A bagunça que tem por aí, cada um fazendo o tempo que quer, no ritual que quer, no julgamento que quer, nos árbitros que quer, dando os títulos que quiserem, um campeão do mundo ali, outro lá, é isso? É isso? Muito mal feito, tá, minha gente? Então a gente fez uma minuta aí tentando
direcionar esse artigo 22, tá? Parágrafo 1º. A atividade de capoeirista será reconhecida em todas as modalidades. A atividade de capoeirista, certo? A movimentação dele, a atividade, a movimentação, em todas as modalidades. O que tiver dentro da capoeira está reconhecido. Em que a capoeira se manifesta, seja como esporte, luta, dança, música, sendo livre o exercício em todo o território nacional. Por quê? Porque lá nessa lei aqui, de 120 anos atrás, lembra? Essa lei foi proibido exercício, fazer nas ruas e praças, exercícios de agilidade. Isso aqui estava proibido, exercícios, certo? O cara se exercitar, tá? Exercer um gestor daquele, proibido. 120 anos depois, outra lei vem e permite o exercício. O cara pode se movimentar em qualquer coisa. O exercício, senão não é mais criminalizado, tá? A lei. A atividade capoeirista será reconhecida em todas as suas modalidades, sendo livre o exercício em todo o território nacional. Você pode se exercitar em todo o território nacional. Agora, presta atenção nesse parágrafo 2º. É facultado, é dado uma faculdade, é dado um poder, é dado um critério. O ensino da capoeira. Um é o exercício, tá? O exercício é livre, você pode se exercitar como você quiser, individual. O ensino está nesse outro, tá? Está nessa lei, é na lei, é o que diz a lei, não é o que diz seu grupo, não é o que diz sua associação, sua federação, sua confederação, seu mestre, o que for. A lei já diz isso. Vamos começar do princípio da lei, tá? Não estou criando nada, viu, minha gente? Só estou alertando. A lei diz o seguinte: é facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas. O que tiver de público e privado, o que é público e privado é tudo, minha gente. Tudo que existir, ou é público ou é privado. Não tem outro meio. Não tem outro meio. Até as águas, o céu é público ou é privado. Não tem para onde, de uma nação, de um povo todo, tudo. Tudo que for instituição pública e privada. Ou seja, qualquer coisa que tenha uma forma, teto, chão, praça. As praças são das prefeituras, tá? As ruas também, tudo que for público e privado, tudo, tá? Pelos capoeiristas. Olha quem é que vai ensinar, o ensino da capoeira. Capoeiristas, certo? Aqui está dizendo formado, instrutor, professor, mestre, contramestre, mestrando, capoeiristas, minha gente. Capoeiristas. Esse é o título, essa é a graduação legal. Não adianta a gente querer dividir em 500. Capoeirista, tá? Como o Ciríaco foi mestre, como aqueles terríveis foram mestres, e os outros eram capoeiristas. E quem não é capoeirista? O formado não é capoeirista, o contramestre não é capoeirista, o mestre não é capoeirista. Capoeiristas, tá? Capoeiristas e mestres tradicionais. Lembra naquele livrinho do segundo, Notórios Mestres, tá? Aqueles terríveis todos, talvez 1885 e agora a segunda edição 1907. Aqui ele bota mestres tradicionais, notórios mestres, notoriedade, e a lei aqui, 120 anos depois da proibição do suposta notoriedade daqueles mestres, mesmo a segunda edição na proibição legal, o Ciríaco também, certo? Público e formalmente reconhecidos. Olha bem, isso aqui é que compete muito a gente. A gente sabe que é um capoeirista, não sabe? Então vamos parar com esse negócio do século XX, formado, bemol sustenido, maior, menor, graduado, contramestre, mestre. Vamos parar com essas coisas. Não deu certo, minha gente. Para com isso. Quem faz comércio com isso e vai cortar sua renda, vai arrumar de outra maneira. Mas para com essa coisa, certo? A lei diz capoeiristas, tá? A lei diz mestres tradicionais. Quem são esses? A gente vai ter que fazer isso. É dever de casa. A lei pede para a gente. Ou vocês vão esperar que o governo faça isso. O IFAM, reconhecendo os saberes dos mestres, aqueles que eles reconheceram aqui em Pernambuco, foi muito precário. Tá? Se vocês quiserem se remeter àquilo, como os mestres tradicionais, está muito precário. Tá? Não me perguntaram de um. Eu sou um dos mais antigos daqui. Bom,
Público e formalmente reconhecido. O que é público? Público é uma coisa que não é notória, é público, né? Mestres tradicionais é público, porque um passa o conhecimento para o outro, certo? Notórios mestres, antigamente, eram aqueles que, com notoriedade, passavam também o conhecimento, certo? Muito próximo esses dois termos, certo? Público e formalmente reconhecidos. O que é o reconhecimento formal? No mínimo é o que a gente entende hoje, tipo, está registrado, está onde? Mostra documento, cartório, né? Mestre Bimba levou aquilo formalmente, Mestre Pastinha registrou num cartório ou não, a associação dele. Em 1933 houve uma formalidade para constar a luta brasileira lá naquele estatuto da federação, da confederação na época. A Confederação Brasileira de Pugilismo formalmente registrou não em 72, 73 a capoeira como desporto. Então a gente tem que entender que público e privado está muito associado ao formalmente reconhecido. Ah, mas o meu mestre que passou para outro, que nunca passou para a entidade, isso aqui. Rapaz, você teve no mínimo 10 anos para ver isso aqui. No mínimo 10 anos. Certo? Vai ser contra isso agora, 11 anos depois, é falho essa coisa. Certo? Então é isso aí, minha gente. Essa pimenta, essa guerra que eu estou começando a falar com vocês. A gente precisa dar um ordenamento nisso. Sério. Por favor, para essa meninada que vem para o século XXI e vai utilizar esse instrumento chamado capoeira. Ele tem uma lei muito favorável a gente, 120 anos depois da nossa proibição, tá? Vamos a fundo nisso. Salve, salve.